E olha só quem já está comigo aqui, participando do MR Tarde, o Dr. Vanderlei de Brito, que é presidente do Instituto Histórico de Campina Grande, é historiador, vai falar com a gente sobre essa data de hoje, que inclusive eu já quero parabenizar você, o senhor, pelo seu aniversário. Quer dizer que hoje, sexta-feira 13, é o seu aniversário também, doutor? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvintes. Bom, é meu aniversário hoje, sexta-feira, eu estou completando 59 anos, então, muitas vezes, meu aniversário caiu numa sexta-feira 13, e até hoje, sempre com sucesso, com bons presentes, com felicitações, graças a Deus. Perfeito, muito legal. E novamente parabenizo, é uma coincidência, até porque mais uma coincidência é que o meu sobrenome também é Brito. Então, é mais uma coincidência entre nós aqui que a gente está compartilhando. Vamos começar falando rapidinho sobre essa data de hoje, porque a sexta-feira 13 é por muitos tão temida, é dita como um dia de azar. O porquê na história esse dia foi escolhido para essa definição, doutor? Bom, a data de sexta-feira 13, ela sempre foi cercada de superstições, e isso veio de uma combinação, né, de crenças culturais, religiosas, históricas, que até antecede o período antiguidade. É uma coisa que vem de muito lá atrás. Por exemplo, no Egito, eles consideravam a vida dividida em 12 estágios. E o terceiro estágio é exatamente a morte. Então, já desde a antiguidade, a data 13 já tinha essa relação com a morte. Inclusive hoje, ainda hoje, no tarô, a carta número 13, ela representa a morte. Então, o 13 ele tem toda essa representatividade por ser um número chamado irregular. Porque o número perfeito seria o 12, né? Então vem todos os 12 famosos da história, como os 12 signos do zodíaco, os 12 apóstolos de Cristo, os 12 meses do ano, e assim sucessivamente. Então o 12 ele sempre foi considerado o número perfeito, e o 13 seria a quebra dessa perfeição. Então, o 13 ele tem toda uma relação com isso já de tempos muito históricos. Mas, na verdade, outras lendas também acabaram sendo acrescentadas, como, por exemplo, tem uma lenda nórdica que foi montado um banquete para os deuses, para 12 deuses, e nesse dia chegou também o Loki, que é um espírito do mal. Ele chegou sem ser convidado, chegou na festa, arrumou uma briga, uma confusão que acabou com a morte de um deus. Então, o número 13, que seria o acrescento desse Loki, passou a ser um número também relacionado a tragédias, a coisas desagradáveis. Mas eu acredito que a principal, né, além de todas, porque o 13, isso vem ao longo da história. Por exemplo, você considerar que foi numa sexta-feira 13 que morreu Jesus Cristo, você considerar que foi numa sexta-feira 13 que a ordem dos Cavaleiros Templários foram todos massacrados e mortos, acusados de heresia. Então a gente vai juntando. E se a gente quiser fazer contrapontos com hoje, a gente pode considerar que o 13 de dezembro de 1968, quando foi instalado o AI-5 aqui no Brasil, que gerou tanta tortura, também morte por parte do governo militar, né, seria uma relação com esse número. Mas, na verdade, isso vem de muito mais antigo. Por exemplo, nós temos uma lenda da escandinava, que havia uma bruxa chamada Frida, e essa bruxa ela causava muito terror naquelas povoações, e dizia-se que nas sextas-feiras 13, ela se reunia com mais 12 bruxas, 11 bruxas, um demônio, e os 13 se reuniam para fazer exatamente, para jogar mau agouro na humanidade. Então, essa ideia foi passando gradativamente na Europa, se espalhando na Europa, depois vindo para o Brasil. Aí veio os acréscimos religiosos também, as combinações que se fazem com essas datas, e acabou criando essa superstição, que é muito antiga e muito arraigada na cultura de muitos povos, inclusive aqui no Brasil. É difícil você
convencer uma pessoa que a sexta-feira, uma pessoa que acredita, né, que a sexta-feira 13 é um dia comum como os outros. E também a gente também é prevenido, né? Já que de repente pode ser que seja um dia de azar, vou ficar em casa, vou tomar cuidado, não vou tomar decisões importantes nesse dia por conta dessa data. Então, isso ficou e o brasileiro absorveu essa data, né? Como a data do dia do azar ou um dia de mau agouro. Perfeito, uma explicação muito esclarecedora, até para quem não conhecia um pouco da história dessa data. Ou seja, na história não é um dia aleatório, por exemplo, é um dia cheio de significado que ao longo dos anos foram aperfeiçoados. E há quem diga também que esse dia pode trazer boa sorte, né? A quem goste do número 13, a quem goste da sexta-feira em si. Eu acho que você tem alguns relatos, ou se puder nos ajudar com isso, há quem vá de contra, né, com os rituais, que seriam, por exemplo, não passar por baixo de escada, ou até mesmo não cruzar com um gato preto. Tem algum ritual específico que tem um significado por trás? Bom, na verdade, essa ideia do gato preto, né, o gato preto também sempre está muito relacionado à bruxa, né? Então, se passa um gato preto na sua frente, você tem essa noção que isso já é remanescência muito antiga, né, do medievo já, quando se pregava essas ideias de bruxas, né? As bruxas sempre relacionadas ao mal. É inevitável. Agora, passar embaixo de uma escada pode ser evitado, né? Então, por via das dúvidas, a gente passa de lado, né? Deixar a sandália emborcada, né? Que é uma tradição muito antiga, que se você deixar por trás das áreas e tal, então não custa nada você desvirar. Então, é aquela questão, você pode até não acreditar, mas no fundo do seu psicológico, lá dentro da cabeça, você pode, essas coisas que você pode evitar, é melhor você não fazer, né? E o dia 13 ele não tem nenhuma relação com isso, é puramente superstição, logicamente, mas é uma coisa que está tão forte na nossa cultura mundial até, que a gente acaba absorvendo e tocando adiante, né? Por exemplo, recentemente, agora nos anos 80, nós tivemos um filme Sexta-feira 13, né? Com o Jason, e isso aí que acaba sendo um novo suporte dessa nova geração também para criar esse medo, esse tabu com a sexta-feira. Mas eu não posso também dizer que não é verdade, que o sexta-feira é um dia de sorte, coisa assim, eu não posso dizer nada disso. Mas eu acho que isso depende muito do que está dentro de você, né? Se você é uma pessoa que sempre está irradiando bem, sempre está fazendo uma coisa boa, voltada para a sociedade, sempre tem um projeto humanitário, eu acho que qualquer dia da semana, qualquer dia do mês, isso pode ser um dia importante, sempre um dia bom, sempre um dia ruim. E a sexta-feira 13, ela não acontece assim com muita frequência. Então, ela também é uma coisa que acontece no ano, por exemplo, no máximo 3 vezes ao ano. E no mínimo uma, né? Por exemplo, esse ano nós tivemos em setembro e agora, hoje, em dezembro, né? Ano que vem só vai ter em junho, uma sexta-feira 13. Em 2026, aí nós vamos ter 3. Uma em fevereiro, uma em março e outra em novembro. Então, é assim, como é uma coisa que acontece esporadicamente no ano, né? Então se cria também toda uma sensação quando chega a data sexta-feira 13. Mas como eu disse, eu já passei muita sexta-feira 13 e na minha vida aniversariando nessa data, e graças a Deus, até hoje, essa data só me trouxe sorte. Graças a Deus, inclusive seu aniversário hoje, não é isso, doutor? Foi de extrema valia a sua participação, esclareceu muito sobre essas místicas, do que existe na história, os fatos que aconteceram, que levaram a gente a acreditar na data de hoje. É até legal um pouco falar sobre isso, porque são temas que todo mundo conhece, que todo mundo fala e que às vezes as pessoas não sabem a história por trás. Dr. Vanderlei de Brito, presidente do Instituto Histórico de Campina Grande, muito obrigado por sua participação, feliz aniversário!